à livraria, faço sempre esse erro. Olá. Já foi comprar um livro? É um vício. Não dava a explicar. Não, aliás, a minha mulher já chegou a dizer-me: vai chegar um dia em que vais ter que escolher entre nós e os livros. Eu já lhe disse para ela não fazer perguntas difíceis. Já trabalhei com políticos, mas não sou propriamente um... Uma estrela de ecrã. Não. É de backstage. Mais, bastante mais. A professora perguntava, o que é interessante, que chega aqui e pergunta-nos, e isso é um papel interessante. O que é que nos fez lançar o IEP Talks? Bem, eu penso que dar a conhecer o IEP. Isso é muito bom. Dar a conhecer o Acho que as IEP. pessoas ganhavam mais em conhecer o IAP, sim, sem Sim, dúvida nenhuma. exatamente. E o IEP, e personagens como... O professor é o segundo convidado, o primeiro foi o João Dias, ex-presidente da Sim. Associação de Estudantes. E os próximos são aqueles que aceitarem os convites. Sim. Mas o nosso objetivo passa um bocadinho por dar a conhecer quem nós cá temos e aquilo que é o Instituto em si. Uhum. É uma belíssima ideia. E acho que temos a ganhar em mostrar aquilo que fazemos aqui. Exatamente. É um sítio especial, eu acho. Acho que nos obriga a deixar as nossas certezas às vezes lá fora e ao mesmo tempo expandir aquilo que sabemos, debater aquilo que sabemos, conversar com outros que têm posições diferentes das nossas. Mas essa ideia da conversação era um tema muito caro ao professor João Carlos Espada. A ideia de que é possível debater com outros que têm posições diferentes. Sim. Como hoje em dia nós vivemos numa sociedade um bocadinho atomizada e o algoritmo está a pôr-nos a gritar uns contra os outros. Haver um sítio em que se fale de grandes livros, em que se fale de política, em que se fale de história, onde se fale de relações internacionais e onde possamos manter uma conversa civilizada entre pessoas que não converjam necessariamente em tudo, mas que convergem pelo menos na maneira de entender a sociedade como um sítio onde há lugar para esse pluralismo de opinião, é muito bom, porque sabemos que há outros sítios que são muito mais formatados por ideias de base e que as pessoas, quando não vão de acordo com o canon, têm mais dificuldades, digamos assim. O professor passou por essa experiência noutras... Porque sabemos que o professor não foi aluno de... Não, eu fui aluno da Faculdade de Direito de Lisboa. É um ambiente diferente. É um ambiente diferente. É mais impessoal. Éramos muitos no primeiro ano. Éramos 525. São 700. São 700, pois, exatamente. Eu no outro dia, a minha cédula, eu sou advogado, ainda hoje. A minha cédula é 17 mil e qualquer coisa, 17 mil, e já vi 30 mil números acima, portanto é uma quantidade... Absurdo. Fazem-se mais Sim. advogados que outra coisa qualquer. Sim. Não quer dizer que as leis sejam melhores, mas há muitos advogados. Sim, é Mas verdade. há mais pessoas a defendê-los É. e a tratá-los. Mas, portanto, eu não senti nunca na Faculdade de Direito de Lisboa nenhuma restrição ao pensamento. Acho é que, como é um curso que tem uma vertente técnica e uma especificidade diferente, uma diferente desta nossa aqui, torna as coisas por vezes mais rígidas. Imaginemos, há duas grandes teorias sobre um assunto qualquer nuclear numa disciplina importante do direito. E só há essas duas. E enquanto não encontrarem uma terceira, Aquelas duas. Sim. Sim. É muito mais rígido. Eu acho que sim. Acho que há muitas coisas novas no direito a acontecer e muitas coisas novas que terão consequências jurídicas. Por exemplo, o espaço é uma área absolutamente nova pela forma como hoje está a ser
vivida, já não são só os Estados que estão interessados no espaço, também há privados cada vez mais a investir no chamado New Space e, portanto, isso coloca questões jurídicas interessantes. E, portanto, o direito vai um bocadinho atrás disso. Mas aqui também se nos colocam questões do ponto de vista da ciência política e das relações internacionais, nomeadamente a forma como os Estados se relacionam neste novo sítio que é o espaço. Não é? Temos, por exemplo, a China a pensar ou a executar, não estou bem certo, uma agência, peço desculpa, uma como é que se chama? Uma missão espacial? Não é uma missão, é uma estação espacial. Uma estação espacial própria, quando há a estação internacional. Exato. E, portanto, já, entre todos os países. exato, já temos agora a palavra estação fugiu, a estação espacial, há um projeto chinês para ter uma estação espacial própria. Isso é um bocado como a Antártida também, neste momento, não é? Que a Rússia diz que aquilo não é de ninguém, portanto pode entrar. Por isso pode ser deles, não é? Sim. Pois, a diferença é que no espaço não há propriamente fronteiras. Exato. E a ideia parece-me ser, e eu não sou especialista em direito espacial, para isso podia já é essa especialidade? Não. Existe, claro que existe. Claro. Não, nós temos uma agência espacial portuguesa. Okay. Eu tenho algum conhecimento sobre isso, não é por mérito meu, é porque a minha mulher é a jurista principal da agência espacial. Ok. Portanto, então sim, esse papel existe. Posso-vos garantir que existe direito espacial. Não, existe direito espacial. É uma área cada vez mais importante, que cada vez congrega mais meios e recursos, quer empresariais, quer dos Estados. As Nações Unidas têm vários comitês relacionados com isso, nomeadamente um para o espaço exterior. E, portanto, meus amigos, the sky is the limit deixou de acontecer. Pois, já não é assim, de facto. Professor, então, falava há pouco de convergência entre vários países de interesses. Sim. E agora estamos fresquinhos de europeus. E o professor, se calhar, de antemão, consegue dizer-nos como é que é a experiência em Bruxelas. Olha, eu tive várias experiências em Bruxelas, tive várias encarnações. Porque eu fui para lá por uma curta experiência de 1 ano e meio, ajudar a acabar o mandato, fazer parte da equipa de um deputado, o Dr. José Ribeiro Castro, de quem gosto muito e com quem aprendi muito. E depois ele foi reeleito. E, portanto, a curta experiência de 1 ano e meio passou para 7 anos. Depois ele mudou, o CDS, no caso, não o candidatou novamente, mas candidatou o Diogo Feio, de quem eu também gosto muitíssimo, e eu fiquei. E, portanto, acabei de ficar 11 anos no Parlamento Europeu. Que é uma vida, quase. É uma vida. Depois voltei para Portugal e depois fiz uma segunda encarnação, já não no Parlamento Europeu, mas na REPER, portanto, na representação de Portugal junto da União Europeia, ou seja, quem prepara, digamos assim, o trabalho, a parte inicial dos ministros. Não está escrito em Portugal e União Europeia, para não? Não. Ainda bem para si. Talvez para o ano. Bom, sim, então é melhor perceber essa diferença. E, aliás, uma das coisas mais complicadas nestas eleições para mim foi que as pessoas percebessem no que é que estavam a votar e para quê. E muitas vezes gera-se o caos. Por exemplo, há um ano houve um artigo num jornal que dizia: Parlamento Europeu vota o fim dos vistos gold. E de repente houve uma série de pessoas que ficaram aflitas, que estavam os vistos, enfim, era uma questão relacionada com vistos e com direito de residência. E subitamente as pessoas entraram em pânico, não percebendo o quê? Que o Parlamento sozinho não tinha competência para fazer aquilo que o jornal dizia. Portanto, há falta de literacia política tout court em Portugal, ou seja, nós conseguimos chegar ao 12º ano e não perceber a diferença entre o que faz um governo e o que faz a Assembleia da República, e isso é transversal a todas as classes sociais, a todos os sítios onde as pessoas vivam. Há um desconhecimento muito generalizado em relação a isso. E sem se ter esse conhecimento de base,
depois é muito difícil perceber não só para que é que se está a votar, como também fazer escolhas políticas, não é? Quer dizer, acha que isso devia ser mudado? eu acho que sim, eu acho que... Como é que introduzia a literacia política? Eu acho que a disciplina de cidadania que tanta polémica tem dado devia concentrar-se mais em coisas menos ideológicas e em coisas mais informativas e mais factuais. Quer dizer, quer eu seja marxista, leninista, ou seja um perigoso fascista, não quer dizer que os marxistas e leninistas não sejam perigosos, quer uns, quer outros, perceberem a diferença entre o poder executivo e o poder legislativo ajuda quando se vai votar. Perceber que o governo, que nós não votamos no governo e que o governo emana do apoio parlamentar e não do suporte, como agora se diz, porque nós passamos a vida a importar anglicismos e então diz-se a maioria que suporta o governo. Eu admito que haja governos que sejam quase insuportáveis, mas na verdade o que há é governos que apoiam, e a palavra certa é apoiar, não é suportar, mas isso é outra coisa. Nós temos a mania de, apesar de haver palavras portuguesas que são perfeitamente normais, boas e legítimas, temos a tendência, e é uma porosidade cultural que temos há muitos séculos, de incluir na nossa língua muitas coisas que vêm de outros lados. Isso não é necessariamente mau quando não temos já a palavra, não é? Quer dizer, exato, neste caso. Se eu disser, por exemplo, uma frase como a cambada comia chamuças e chocolates atrás do biombo, cambada vem de camba, que quer dizer amigo, num dialeto angolano, biombo, por isso é que dizem o meu camba é meu amigo, biombo vem do Japão, não é? Chamuça vem da Índia e chocolate é uma palavra que é de origem asteca, não é? Portanto, chocolatl, que acho que era mais bebido até do que comido. Portanto, é natural que precisemos de palavras quando elas nos faltam para coisas novas. Agora, quando já as temos e são boas, estar a importar outras só porque sim, às vezes é um bocadinho quase ridículo e quase uma rendição. Por exemplo, dou-vos um exemplo na minha área de trabalho primordial. Já ninguém faz chamadas telefónicas ou conferências telefónicas. Toda a gente diz, tenho que me ir embora agora, tenho uma call. Tens o quê? Tenho uma call. Uma call, boa, bestial. Agora não posso, tenho um closing. Tens o quê? Estou a fechar um negócio, estou a fechar um contrato. Tenho um closing, não é? É um bocadinho como as senhoras que durante os tempos iam ao cabeleireiro e não escovavam o cabelo. Faziam brushing. Brushing quer dizer escovando, não é? Quer dizer, portanto, são coisas que não fazem falta nenhuma, mas que nós adotamos. E então as coisas aparecem quase como um termo técnico muito mais erudito, quando na verdade são palavras literal. São palavras comuns. E entram como nós temos, eu acho que nós temos uma porosidade natural que nos ficou do contacto com gente de quase todo o lado do mundo. Temos também essa apetência para incorporar aquilo que vem de fora, necessariamente umas vezes, desnecessariamente noutras. E isso é o caso. Mas, por exemplo, no Parlamento Europeu também acontece, há uma figura que é a emenda a um relatório, a um texto, não é emenda, de facto é alteração. Mas como a palavra francesa, amendement, começou a ser usada, quase toda a gente diz, vou apresentar emendas a este relatório, quando não são emendas. Mas pronto, há vários jargões e isso acaba por ser mais ou menos natural. No caso da língua como um todo, às vezes fazemos-lhe tropelias que ela não merece, a começar pelo acordo ortográfico, que foi uma tragédia. E estarem constantemente a alterar. Sim, mas é que a ideia do acordo ortográfico era unificar a grafia. E o que é que aconteceu? O nosso problema não era de grafia, porque um brasileiro conseguia ler um texto escrito com o português, escrito à maneira portuguesa e vice-versa. O nosso problema é um problema de vocabulário, nós não usamos as mesmas palavras e isso não se resolve com um acordo ortográfico. O que é que aconteceu? Criámos uma terceira variante e gerou-se uma caça às consoantes mudas, mesmo aquelas que não são mudas.
Por exemplo, há em vários sites oficiais, já não estou a falar de empresas privadas, ou contatos. Ninguém diz contatos. É contacto, porque o C não é mudo. Quer dizer, nós andamos a matar Cs, coitados, que fazem falta. É o holocausto É o holocausto dos Cs, mas é verdade. Há consoantes que não são mudas e que nós estamos... Por exemplo, eu vi no outro dia um senhor que tinha uma quantidade de linhas na sua mini-biografia, tinha a fotografia, depois o nome, e depois, enfim, era uma pessoa cuja biografia aparentava ser relevante e importante, e as habilitações académicas dele para isso apontariam. E ele escreve um fato, em vez de facto. Exato. E o fato é uma coisa que se leva para o Estoril, não é? Convém levar para o Estoril, se não quiser ser mais ou menos olhado de lado e pensar quem é este freak. Sim, lá está a freak. Exato, mais uma vez um anglicismo. Estou a sucumbir, mas eu sucumbo com alguma facilidade. E leva-se para o Estoril e pode-se levar para outros sítios, não tem problema. Eu por isso não esteve lá este ano. Este ano infelizmente não consegui, tive uma série de coisas, quer familiares, quer de trabalho, que me impediram de ir. Fui impertrivelmente todos os anos em que estive em Portugal, mas este ano foi absolutamente impossível e tive pena, porque acho que é das poucas oportunidades que há no nosso país para discutir aprofundadamente tanta coisa interessante, com tantos oradores tão bons, e acho que é uma marca da nossa casa. Quer dizer, aquelas fotografias que temos aqui na parede desta nossa sala Infante Dom Henrique mostram sempre um conjunto muito grande de pessoas. E todas elas dão o seu contributo, quer como oradores, quer como intervenientes no período de perguntas e respostas, quer para que isto se torne uma coisa rica, para que o conhecimento circule, para que demos valor a coisas que tomamos por garantidas, não é? Nós estamos demasiado perto de conflitos, demasiado perto de regimes que não permitem a liberdade de expressão e a liberdade de associação, para não lhes darmos valor. E os temas do Estoril muitas vezes andam em torno disso e fazem parte da identidade deste Instituto que é construído de uma forma orgânica. Quer dizer, que não há um plano diretor que faça com que as coisas vão acontecendo só de uma determinada maneira. Foi-se crescendo internamente, foram-se diversificando as áreas, as pessoas, cada um dá o seu contributo nas áreas que melhor conhece, e por isso é que eu acho que é um sítio tão especial e ao mesmo tempo que nos permite aprender uns com os outros. Quer dizer, e aprender uns com os outros não é só naquela atitude mais magistral do professor que diz coisas e os alunos ouvem e acham apontamentos e tal. Não, isso faz parte, obviamente que faz parte, mas uma boa pergunta colocada na altura certa, sobretudo aquelas para as quais não temos resposta imediata, que nos obriga a pensar, que nos obriga a refletir, que nos obriga a repensar aquilo que dizemos às vezes enquanto professores, são também muito úteis, porque nos dão ângulos diferentes. Nós estamos muitas vezes habituados a ver as coisas de uma determinada perspectiva. E quando se chega a uma certa idade, é natural que já tenhamos refletido bastante e tenhamos muitas, não digo certezas, mas pelo menos convicções mais firmes em relação a um ou outro tema. E às vezes uma pergunta, ou uma dúvida, ou um problema que nos é colocado e para o qual não temos resposta imediata, pode recolocar-nos nessa... ou pode tirar-nos essa certeza, ou pelo menos obrigar-nos a repensá-la, se calhar chegar à mesma conclusão, mas por outra via, não é? E isso é muito... eu acho que é útil. E outra coisa que eu sinto aqui, que talvez tenha sentido menos, pelo menos nos primeiros anos, eu acho que na Faculdade de Direito de Lisboa, por sermos tantos, a relação mais pessoal, mais próxima com os professores, só nos últimos anos é que se tinha, e o meu curso era de 5 anos, e eu ainda sou pré-bolonhesa. Sim, portanto, sim, bastante pré-bolonhesa. O professor está há quantos anos aqui no IEP? Eu, no IEP, é uma boa pergunta.
Já não sei, sinceramente. Porque eu comecei por fazer um curso avançado em estudos políticos. Pós-graduação, não é? Não, era mesmo curso avançado. Depois inscrevi-me no mestrado e depois fiz a parte letiva do mestrado e passei diretamente para a parte letiva do doutoramento. Fiz a parte letiva do doutoramento e agora era a parte em que eu devia dizer e depois acabei o doutoramento, mas não foi isso que aconteceu. E portanto sou uma coisa terrível hoje em dia, que sou gerúndio, sou doutorando. E portanto, na verdade, tenho um outro master, mas em política internacional que tirei em Bruxelas enquanto lá estive, numa coisa que se chama CERES, Centro Europeu de Pesquisa Internacional e Estratégica. Sim, é CERES, chama-se CERES. Em parceria com uma universidade francesa. E tenho esta espada de Damocles em cima da cabeça há muitos anos e, infelizmente, entre as minhas idas e vindas de Bruxelas para Lisboa, de Lisboa para Bruxelas, as minhas mudanças profissionais, tem-se revelado muito difícil. Espero um dia ter tempo e disciplina e que me tem faltado. Mas de facto o dia não estica. Tenho família, nós temos 3 filhas. Temos uma vida cheia aos 2, temos que conciliar muitas vezes idas ao estrangeiro um e o outro, e portanto torna-se complicado conseguir ter aquele tempo extra, rigor, aquela hora ou 2 horas que é preciso ter por dia para dedicar àquilo. Eu há uns tempos li um prefácio de uma tese em que um doutorado dizia: quero dedicar este livro à minha mulher e às minhas filhas, ou aos meus filhos, sem os quais o meu trabalho tinha sido muito mais rápido. Eu não tenho essa desculpa e não vou sacar à minha mulher nem às nossas filhas. Eu acho que o problema é mesmo meu. Eu sou razoavelmente voluntarista, e o que acontece é que muita coisa que acontece no meu escritório, no escritório onde eu trabalho, que se chama Abreu Advogados, que é um sítio que eu gosto muito e onde fiz muitos amigos e onde encontrei uma abertura engraçada que eu não esperava encontrar num escritório de advogados para as questões europeias. A Abreu é um escritório muito aberto ao acompanhamento da agenda europeia, a uma procura de estar a par e passo com aquilo que se passa ou vai passar. E era uma coisa que eu não esperava encontrar e, portanto, por causa disso também me envolvi muito no dia-a-dia, para além do meu envolvimento aqui nas aulas, mas esse, apesar de tudo, é circunscrito a uma parte do ano e, por isso, as coisas, digamos que se avolumam entre isso e ir buscar, e ir pôr. Felizmente temos um grupo de amigos que se organiza e fazemos uma rotação matinal, e então há uns dias em que uns pais vão pôr ao colégio, outros dias... É uma coisa para aqueles liberais mais empedernidos e que acham que a mão invisível existe. Esta é uma boa prova, porque foi uma coisa absolutamente orgânica, começou com 2 ou 3 famílias. Eu vou fazer publicidade, chama-se Carreira Alfredo, e chama-se Carreira Alfredo porque começou com os habitantes de uma rua que é a Rua Alfredo da Costa, que é perto do sítio onde nós vivemos. Entretanto, já há pelo menos 2 carreiras que vão para vários sítios e envolvem 20 e tal, quase 30 miúdos por manhã. E depois à tarde é um bocadinho, lá está, a mão invisível a funcionar. Não há propriamente uma escala como há matinalmente, mas a verdade é que nunca fica criança nenhuma por chegar a casa, porque há sempre um pai que diz: eu vou buscar a minha filha mais cedo, querem que eu traga alguém. E é muito giro ver como uma comunidade de amigos, e alguns não éramos amigos e tornámos-nos por causa disto. Exato. Se organizou de uma forma que primeiro nos ajuda a todos, gastamos menos dinheiro e andar de um lado para o outro, menos tempo,
Para além disso, poluímos menos porque não vamos carros todos em fila. O ecologismo europeu. Exato. Não, neste caso é bom senso. Nem sequer é a questão agora da religião verde. Não, eu não vou tão longe. Acho que é muito importante percebermos que existem problemas sérios a nível ambiental. Acho que é muito importante não acharmos que é uma questão que só pode ser entregue aos radicais, porque normalmente quando isso acontece as coisas correm mal. Pelo contrário, há um argumentário conservador, se quiserem, em relação à proteção do ambiente, que vale a pena ser revisitado. O Roger Scruton, que é um autor, o tal, sobre o qual eu devia ter feito a tal tese, que ainda não aconteceu. O professor apresentou livros dele no IDEL. Apresentei 2. Aliás, peço desculpa, um dele e um sobre ele, com excertos, ou melhor, no fundo é um best-of, lá está, outra vez é o melhor de, organizado por Mark Dooley, que é uma espécie de testamenteiro intelectual, juntamente com o Douglas Murray, do Roger Scruton, e que compilou os melhores artigos dele até uma determinada fase. Depois há um outro livro já mais tardio que faz a mesma coisa, também em conversas com o Mark Dooley, mas sim, apresentei um livro que era o The Face of God, que é um livro muito, muito interessante. Tem mais a ver com o ser humano do que propriamente com Deus, apesar de que o título pronuncia. É uma visão bastante kantiana, a ideia de que há um limite a partir do qual nós não conseguimos passar, mas nós temos uma vocação inata para o ultrapassar, não é? Portanto, no fundo, o ser humano é um ser que vive no limiar, não é? Entre a sua finitude e a projeção para o que está para lá de, não é? E isso, o Face of God, é particularmente significativo na forma como ele trata esse tema. Depois há um outro que se chama Green Philosophy, esse sim dedicado ao ambiente. É uma boa arma de arremesso porque é bastante grande, mas vale a pena ler, porque uma das coisas em que ele mais se empenha é em explicar que se nós só apontarmos para as grandes questões, nunca vamos resolver questão nenhuma. Portanto, a ideia é comecem por resolver o problema da vossa rua, que talvez se toda a gente caminhar por aí, os problemas ambientais vão sendo, não quer dizer que as grandes questões se resolvam assim, mas existe um esforço que pode ser pedido a todos e não é assim tão grande. Eu lembro-me de, há muitos anos, ter participado numa primeira escola de verão que ele organizou, chamada Scrutopia, perto de casa dele, ali nas Cotswolds, em 2017. Nós ficávamos numa universidade que é a Royal Agricultural University. É um edifício daqueles muito ingleses, ou seja, parece bastante mais antigo do que na verdade é neogótico, mas há ali uma certa dignidade que aquele tipo de construção, como o próprio Scruton diria, porque ele começou por tratar os temas da arquitetura e da influência, da forma como nós construímos, na maneira como nos relacionamos socialmente. Se repararem, é muito mais fácil quem vive em casas térreas ou quem vive em zonas em que a relação é horizontal conhecer os seus vizinhos do que nos prédios. Não é por acaso. E ele fala sobre isso. Mas voltando ao Green Philosophy, ele mostra e discute a questão do ambiente de uma perspectiva conservadora, porque a ideia de não gastar mais do que se tem, de deixar as coisas preservadas para os nossos filhos, entendermos que não devemos gastar mais do que temos e ao mesmo tempo que não devemos empenhar o futuro daqueles que vêm depois de nós, são tudo conceitos que podem ser vistos de uma perspectiva conservadora e que são todos eles, ou grande parte deles, que estão na base daquilo que hoje em dia se conhece pela palavra que abre todas as portas, que é a sustentabilidade. Não é? É engraçado porque
nós temos períodos da história que são marcados por palavras em Portugal, e no caso agora, em termos globais, temos a regeneração no século XIX e agora estamos marcados pela sustentabilidade. Todos temos que ser sustentáveis e reciclar, e eu não estou a criticar isso, estou a dizer é que às vezes as palavras são usadas de tantas formas que às vezes o seu conteúdo é desgastado, ou pelo menos é dissolvido na quantidade de coisas que se diz que ela é aplicável, não é? E por isso, às vezes, torna-se difícil delimitar melhor aquilo de que se fala. No caso do Scruton, também era muito difícil delimitar aquilo sobre o qual ele falava, porque ele falava praticamente sobre tudo. Ele escreveu, se não estou a erro, pelo menos um livro por ano desde 1974. Okay. E eu, nas primeiras vezes que estive com ele, a primeira vez foi em 2004, pedi ao professor Anthony O'Hear o e-mail dele, no Estoril, lá está, e ele deu-me. E eu achei, pronto, isto vai ser como mandar garrafas para o oceano, vou-lhe mandar um e-mail, e como algumas universidades, não aqui, porque aqui a Secretaria responde, mas há alguns sítios e alguns serviços públicos em que nós mandamos um pedido e aquilo fica lá, ouvem-se grilos primeiro e depois é que... Mas no caso, eu mandei um e-mail a dizer... professor, gostava muito de o conhecer e tal, estou a pensar em fazer um trabalho sobre si. Na altura o foco era a cultura de repúdio, que é um tema muito caro ao Roger Scruton, a ideia de que há uma parte da nossa sociedade que tem uma visão contrária a si própria e autodestrutiva, achando que nós somos os piores do mundo, que a nossa influência à escala global foi péssima e que, em caso de dúvida, estamos do lado dos outros contra nós. E eu tinha interesse nesse tema e pedi-lhe para falar com ele, e fui falar com ele, e foi muito engraçado, porque ele falava para uma pessoa ou para 300 com o mesmo profissionalismo, com a mesma abertura, com a mesma simpatia, e depois na tal Universidade de Verão, chamemos-lhe assim, das primeiras coisas que ele fez com o grupo que se juntou foi, então querem que eu fale sobre quê? Que é uma coisa que normalmente não acontece, não é? Já está o programa definido e eu disse, olha, sim, linhas orientadoras, sim. E eu disse, olha, eu tenho mais interesse nisto, e ele, então eu vou adaptar a minha conferência. E então tínhamos aulas de manhã e à tarde tínhamos uma visita guiada por aquela região que de facto é das mais bonitas de Inglaterra, e valeu a pena conhecê-lo. Tive muita pena que ele tivesse morrido, porque acho que ele tinha ainda muito para dar. Ele teve várias simpatias comigo, várias gentilezas. O último, por exemplo, o último livro que ele publicou, um dos que ele publicou sobre Wagner, eu perguntei-lhe se ele podia partilhar o esboço comigo, a versão não publicada, e ela chegou-me na mesma semana. Quer dizer, se fosse se calhar outra pessoa, guardaria aquilo, com medo que fosse... Ter o manuscrito do autor... Sim. O título até mudou depois e tudo, enfim. Foi de uma gentileza e de uma simpatia que eu não posso esquecer. E por isso é que acho que aquilo que nós aqui tentamos fazer não é replicar modelos, mas é aprender com as boas experiências que nós próprios tivemos e tentar também ajudar aqueles que procuram saber mais da melhor forma que sabemos. Às vezes não somos tão eficazes como gostaríamos. Mas acho que o IEP tem essa grande vantagem, que é a sua abertura aos outros, a sua abertura à sociedade e ao mesmo tempo alguma vigilância em relação àqueles valores que muita gente dá, não só por garantida, como quase que considera luxo, ou quase que considera... Eu não conheço sociedades sem elites. Aliás, o problema... Porque elas não existem. Não, o problema é se elas são boas ou más. Eu prefiro uma sociedade com boas elites a uma sociedade sem elites, ou uma sociedade com más elites. Ainda há pouco tempo escrevi um artiguinho, não é nada especial, mas um dos nossos problemas, se calhar, antigos,
é que nós demos durante muitos anos mais valor à palavra fidalgo do que à palavra gentilhomem. A palavra gentilhomem foi relegada para as funções da corte, enquanto a palavra fidalgo era aquela que era mais reverenciada. Fidalgo quer dizer filho de alguém. Ora, aqui dá-se mais relevância não a de quem é que se é filho, mas aquilo que nós fazemos de nós, não é? E podemos progredir independentemente da nossa ascendência. Eu não tenho nada contra o princípio hereditário, no que toca nomeadamente à chefia de Estado. Acho que nos teria poupado. O branco é muito bonito. Sim, é de facto, mesmo para um sportinguista. Eu não ligo muito a futebol, mas sim. Não tenho nada contra o princípio hereditário no que toca à chefia de Estado, mas o culto da exigência individual é uma coisa que coletivamente, se calhar nós preocupando-nos mais com a ascendência, deixamos ficar para trás e devemos fazer um esforço para nos puxarmos a todos para cima, não é? Portanto, o elitismo não é o sentido de sermos um clube fechado, é puxarmos uns pelos outros para cima. E quando vemos coisas que ofendem a nossa sensibilidade, a nossa cultura, a nossa história, a nossa língua. Eu, por exemplo, não escrevo artigos com o acordo ortográfico de 1990, lamento, mas sinto-me ofendido por aquilo que fizeram à minha língua. Podem dizer, bom, também houve um acordo ortográfico em 1911, é verdade, mas 25% da população é que sabia escrever. Nesta altura não, nesta altura não é? Convenhamos que não é a mesma coisa. E, portanto, confesso que foi uma coisa que me, e sobretudo fez-me confusão perceber até que ponto, para a maioria da classe política, isso não foi uma questão. Quando a forma como nós nos expressamos, aquilo que nós usamos, a nossa ferramenta principal para deitar cá para fora os nossos pensamentos é a língua e é a escrita, e quando a torturamos, ela torna-se mais frágil, não é? Como se vê a quantidade de barbaridades que nós vemos aí escritas, precisamente porque as pessoas andam à caça das tais consoantes mudas que não são mudas. Outra coisa que também não é mudo, e eu espero que continue a não ser, é a relação que se mantém aqui entre alunos e professores. Falamos sobre isso no primeiro. As portas estão abertas, os contactos são fáceis. Sim, exato, nós somos um exemplo disso, não teríamos aqui os três hoje. E eu acho que tem que ser assim, e acho que enquanto aprendermos uns com os outros, esta vai continuar a ser uma escola viva, vai continuar a ser uma escola exigente, vai continuar a ser uma escola rigorosa, e nesse sentido elitista, tal como eu entendo a palavra, ou seja, elitista no bom sentido, no sentido de puxarmos uns aos outros para cima. E vale a pena compreender que é preciso saber coisas de base para poder ter opiniões, quer dizer, a sociedade do like, e por lugar para cima e por lugar para baixo, transformou-nos em seres um bocadinho Incompletos. não diria pouco profundos, sim, e reativos. Há um livro de um filósofo coreano, mas radicado na Alemanha há muito tempo, o Byung-Chul Han, que falava, é mais ou menos isso, uma sociedade massificada, mas que reage por impulso, não é? Nem sequer é uma massa, é um conjunto de gente que reage por impulso e que se indigna e que vai andando de indignação em indignação, ou que se fecha em silos e grita uns para os outros. E aqui eu acho que é um sítio em que se combate isso, em que se promove a conversação, a conversa, o diálogo, e que se faz disso uma riqueza própria daquilo que é ser universidade. Sim, não, e não, às vezes é preciso cavar trincheiras, às vezes é preciso tomar partido, mas é preciso tomar partido informado, não é? E sobretudo não ser
tentar não ser excessivamente primário na maneira como olhamos para o mundo, ou pelo menos tentarmos não ser só reativos, não é? Quer dizer, existe um conflito não sei aonde, e de repente a sociedade toda indigna-se e imobiliza-se. Depois há outro e esquecemos o anterior. No meio disso tudo, há um outro sítio em África onde continua a haver barbaridades há 30 anos e nem sequer se fala disso, não é? Portanto, apesar de termos muitas redes sociais, apesar de... há uma certa hipnotização, um certo desligamento daquele que nos está mais próximo, não é? E muitas vezes estamos tão focados nas grandes causas mundiais que nos permitem o tal ativismo de sofá, não é? Fazemos uns donativos e ficamos com a nossa consciência tranquila, ou fazemos uns posts indignados em relação a isto ou aquilo e tal, exatamente, umas publicações, e se calhar a nossa rua continua com buracos, se calhar há criminalidade ou problemas sanitários 2 ruas abaixo, se calhar, e portanto há uma certa dificuldade em percebermos o fenómeno político naquilo que ele tem de mais radical, no sentido etimológico, não é? Temos que cuidar da cidade e para isso temos que ser cidadãos, temos que entender que o nosso papel é um papel que tem que ser participativo, participado, temos que cultivar a capacidade de não nos acomodarmos às nossas séries e à nossa sala. E à nossa, sim, à nossa sala e às nossas séries. Antigamente, eu ainda sou do tempo em que o zapping se fazia com 2 cliques. E toda a gente falava das mesmas coisas. Os Jogos Sem Fronteiras, o Festival da Canção, a TV Rural, era uma coisa um bocadinho... FTP1. Sim, e dois. O 70x7, enfim. Hoje em dia nós temos a riqueza de termos muitas fontes, mas somos tão soterrados pela informação que muitas vezes não somos capazes de a processar e de distinguir aquilo que interessa do que não interessa. Eu acho que algo que o IEP ensinou, e certamente o David também, é que achamos por vezes que estamos informados e que vivemos num mundo informado, mas estamos cada vez mais desinformados. Sim. Porque essa informação está tão difundida e em polos tão diferentes, não é? É verdade. São expressadas de formas diferentes, às vezes até contraditórias, que acabamos por ser só uma reunião de coisas erradas na nossa cabeça. E às tantas podemos estar a ter uma conversa. Aqui os 3, eu li num site sobre... Lembro-se os 3 sobre as europeias. Eu li num, ele leu no outro e o professor leu no outro. Sim. E às tantas estamos a dizer coisas que até que convergem em certo ponto, só que não sabemos bem o que é que está certo ou o que é que está errado. Sim, há coisas muito curiosas. Mesmo assim, a vossa geração já está mais defendida porque já chegou à idade adulta com esta realidade da comunicação, não é? Mas a quantidade de gente mais velha que eu que me diz, eu tenho a certeza que é assim porque eu vi na internet. Claro. Exato. Quer dizer, quando é esse o critério, enfim. Pois, exato. E portanto também falta literacia digital, sobretudo para os mais velhos, mas não só. Há um grande hiato entre, por exemplo, a literacia digital nas zonas urbanas e nas zonas rurais, por causa do acesso à banda larga não ser exatamente igual. Há um hiato, obviamente, geracional, mas não só. Nós vimos quando foi da pandemia, quem tinha dinheiro, e aí houve um problema social de um novo tipo de pobreza, quem tinha dinheiro para ter computadores, para todos os filhos poderem ter a sua escola virtual, estiveram numa situação, quem não teve uma vida muito mais difícil. E portanto não podemos fazer de conta que não existem problemas sociais, e aqui no IEP essas questões não são deixadas de fora. Muitas vezes o que nós descobrimos é que mesmo as questões mais contemporâneas de alguma forma já foram pensadas por alguém num outro contexto, ou seja, há uma espécie de continuidade do pensamento
não necessariamente repetição, Mas rima. mas sim, quase, se não rima, mas encosta. Quer dizer, o pensamento humano e as grandes questões são, não digo que são intemporais, porque há outras que se vão adicionando, mas as fundamentais continuam a ser as mesmas. Portanto, uma Constituição americana, no fundo. podemos ir mais longe, não é? Quem somos, onde estamos, para onde vamos, para além dessas questões eminentemente filosóficas, depois também aquilo que fazemos no espaço político e a forma como entendemos e interpretamos o espaço político, nos envolvemos ou não nele, e compreendemos as interações entre as diferentes visões sobre o espaço político, e ao mesmo tempo compreendemos que elas podem ser concorrentes, podem ser adversárias, podem ser mesmo inimigas. É importante ter isso presente, porque eu há poucos dias escrevi uma coisinha para o Observador sobre o discurso de 2012 no fundo de recepção do Prémio Nobel da Paz pelo então Presidente do Conselho Europeu, Herman Van Rompuy, e pelo Dr. José Manuel Durão Barroso como Presidente da Comissão Europeia. E havia um otimismo, apesar de nenhum deles ser um idealista sem ter os pés assentes na terra, e portanto, nomeadamente a parte do discurso do Dr. Durão Barroso é bastante mais virada para as relações externas, até pela sua própria natureza. Mas aquilo que se perspectivava em 2012 não tem nada a ver com aquilo que estamos a viver em 2024, ou começámos a viver em 2022, e portanto isso é verdadeiro, mas ao mesmo tempo as raízes dessas coisas muitas vezes têm séculos, ou por exemplo a perspectiva que a Rússia tem de si própria muda os regimes, mas não muda muito a maneira como ela se vê, não é? Como se perspectiva. Porquê? Se calhar porque, como diria o professor Miguel Monjardim, temos que olhar para o mapa para perceber, antes de mais nada, porque é que existe esta constância geoestratégica no que toca à visão que a Rússia tem de si própria. Mas mais do que isso, e voltando ao IEP, eu acho que é um sítio em que as pessoas não têm medo de pensar pela própria cabeça. E não têm medo de investigar, de procurar, de perguntar, e ao mesmo tempo encontram, julgo eu, e o Estoril é um belíssimo exemplo disso, encontram gente que tem carreiras firmadas há muito tempo, tem visões e tem obras publicadas e tem um historial muito sólido em relação a determinadas matérias, que não tem qualquer problema em responder às nossas perguntas, responder aos nossos e-mails, pôr-nos em contacto com este ou com aquele, ajudar-nos a construir o nosso próprio caminho, e portanto há uma relação simultaneamente de exigência e de rigor e ao mesmo tempo de familiaridade e de proximidade, que é a forma como eu também vejo o que é ser universidade, que cultivamos aqui e que eu acho que devemos continuar a cultivar. Eu lembro-me que uma das regras que do ponto de vista dos serviços administrativos aqui não há qualquer e-mail que fique por responder. Não sei se será sempre assim, julgo que será. Mas essa ideia, que parece uma coisa simples, não acontece em todos os sítios em Portugal. Há alguns que teriam até mais a obrigação de responder a todos os e-mails, por um lado, e por outro, demonstra preocupação com aqueles que recorrem e que confiam na forma de estar e de ensinar desta casa, e portanto demonstra respeito profundo por aqueles que escolheram estar aqui connosco. E não só nenhum e-mail fica por responder, como se puderes responder hoje, não respondas amanhã. Quer dizer,
Não quer dizer que não haja falhas. Eu, por exemplo, estou em dívida com um aluno a quem ainda não consegui responder a uma coisa que ele me pediu, mas normalmente respondo rapidamente. Este caso é mais complicado porque envolve responder com formulários e com coisas, enfim, não é tão óbvio, mas de qualquer maneira comprometi-me a fazê-lo e vou ter que conversar com ele sobre isso para tentar ajudá-lo. E é uma coisa que me pesa na consciência porque ainda não consegui fazer. Portanto, por muito que muitas vezes tenhamos dificuldade em reconhecer ou lembrarmos dos nomes dos nossos alunos todos, no caso, por exemplo, de História Contemporânea são 140, portanto torna-se complexo. Mais os 30 e muitos de PTUE, Portugal e a União Europeia. Há uma coisa que sabem, é que se precisarem de ajuda, se precisarem de recorrer a mim, e se eu puder ser útil, sabem que só perdem se fizerem cerimónia, porque eu só não ajudo se não puder. E acho que essa maneira de entender o que é aprender e o que é ensinar, e como aprendemos e ensinamos em conjunto, é uma das marcas distintivas, uma das marcas da água deste sítio, que procura ser um bocadinho diferente dos outros, e não diferente pela diferença, pelo culto da diferença, mas diferente de facto por esse lado humanista, que não esconde que isto é uma universidade católica e portanto que tem uma certa perspectiva sobre a pessoa humana, e temos que ser consequentes em relação a ela. Portanto, a visão de uma universidade católica sobre a pessoa, a sociedade e o Estado também subjaz aqui a uma série de coisas, sem que isso signifique proselitismo ou tentativas de conversão ou outro tipo de... Agora, no meu caso, eu não deixo de pensar que essa visão do ser humano, da pessoa, que é muito mais do que um mero ente que não se divide, não é? Que é o indivíduo. O indivíduo é o que é indivisível, não é? Mas mais do que indivíduo, nós lidamos com pessoas, e a pessoalidade é uma das melhores coisas que se tem, porque é eminentemente relacional. Sim, cada um é um ser humano único, mas para além disso, a construção da nossa pessoalidade é feita no contacto com os outros e o que aprendemos dos outros. E acho que aqui tentamos que toda a gente procure dar o melhor de si. Ninguém aqui que venha para aqui pode esperar facilidades nem empurrões para cima para ter boas notas. Tem mesmo que estudar, tem mesmo que trabalhar, tem mesmo que se esforçar. Portanto, não há... Mas isso não significa que não exista uma relação de proximidade diferente de outros sítios em que as coisas são, se calhar, mais frias, mais burocráticas, menos próximas e não seja tão cultivada esta relação entre professores e alunos. Há disciplinas que se prestam mais a isso do que outras, é natural, mas fora da sala de aula, se houver perguntas a fazer, os e-mails estão disponíveis, os contactos estão perfeitamente à mão de quem quiser recorrer a eles, e portanto eu acho que a mistura entre personalismo por um lado e exigência por outro nos torna a todos melhores. Exato. Eu acho que isso é a grande diferença que o IEP marca, que as pessoas e os professores e portanto aqueles com quem nós aprendemos são pessoas tangíveis, são pessoas que estão acessíveis. E, ao contrário de muitos outros sítios, não só nas universidades, parece que há a ideia de que os professores são como fantasmas, sabe? Tenta-lhes tocar, tenta falar com eles, mas não é impossível. Não é? Sim. E é a grande diferença que se vê aqui. O David falava no outro episódio, por exemplo, de como, quando foi à Futurália, o professor Orlando disse-lhe que isto era um regime de porta aberta.
Claro. Quer dizer, para uma pessoa que vem do secundário, não é? Uhum. Não é algo que efetivamente Exato. complica. Não, e nem no secundário se calhar tínhamos a proximidade que temos agora, Não, que é não, um... pelo menos no meu caso não. Sim. Sim, também não. É natural, é natural. O secundário sofreu uma série de vicissitudes ao longo dos últimos anos, nomeadamente as carreiras deixaram de ser tão atrativas, portanto muita gente que dá aulas hoje em dia não as dá por vocação. E portanto pagar contas, tem famílias e portanto o gosto da partilha não é tão vincado. Não quer dizer que não haja o contrário, não quer dizer que não haja pessoas que são verdadeiros servidores dos seus alunos. Há um artigo, eu não me lembro agora do nome, mas há um artigo do Arturo Pérez Reverte, que é um escritor espanhol de romances, alguns históricos, de que eu gosto particularmente. É uma espécie de romances de capa e espada para adultos, e que tem uma coluna semanal no XL semanal, que é uma coisa do ABC, um encarte do ABC. E ele falava, uma vez fazia uma homenagem a um professor, que era um professor de História, em que ele dizia: ainda não desististe deles, vês que no meio daquela ignorância que muitos têm, há quem realmente queira aprender, e todos os dias vais para as aulas como o hoplita iria para um campo de batalha, mas não deixas de ir, e cada vez que sentes que algum deles realmente aprendeu, ilumina-se a tua cara. É um texto muito, muito bonito, sobre um professor que não desistiu dos seus alunos. E eu acho que aqui ninguém desiste de ninguém. Há uma frase europeia que agora está na moda em relação a quase tudo, que é não deixar ninguém para trás. Não quer dizer que aqui não haja pessoas que demorem muito tempo a fazer algumas disciplinas, mas não deixar ninguém para trás no sentido de não estar disponível para falar com qualquer aluno ou qualquer pessoa sempre que for possível, é uma coisa que aqui não acontece, ou tendencialmente não acontece, ou pelo menos comigo não acontece. E acho que no que toca ao secundário, as pessoas têm condições de vida difíceis, são mal pagas, muitas de facto não têm vocação, nem gosto, nem fazem isso porque precisam. E eu tive a sorte de ainda apanhar uma geração de professores em escolas públicas. Eu nasci em Lisboa, mas vivi toda a minha vida até acabar o liceu em Santarém, e considero-me de Santarém. As minhas raízes são ribatejanas dos quatro costados, e tenho uma ligação muito profunda à minha região e às suas tradições e à cultura, e mesmo naquelas coisas que hoje em dia são politicamente incorretas, que eu acho que são sobretudo politicamente incorretas por falta de cultura das pessoas que as acham politicamente incorretas, mas estou disposto para qualquer debate a qualquer altura sobre esse tema. Faz-me lembrar aquele prémio Nobel Camilo José Cela, que dizia o que eu queria era ser toureiro, mas só consegui ser prémio Nobel. E portanto, de facto, tenho uma relação muito próxima e muito vivida e muito sentida com a minha região, com as minhas raízes, com as minhas origens, mas ao mesmo tempo vivi muitos anos fora, não é? Portanto, tenho uma visão, se quiserem, muito próxima de uma realidade ou de várias realidades, e ao mesmo tempo também fui obrigado a ter uma visão mais macro, que me dá uma perspectiva às vezes quase esquizofrénica em relação às coisas, mas que me ajuda a perceber, por um lado, que vale a pena puxar a câmara atrás e tentar ver as grandes questões, mas que no fim do dia são as pessoas concretas que interessam. Fazer uma compaginação entre essas duas visões. Fazer uma tentativa de equilíbrio, pelo menos. Fazer uma tentativa de entendimento de que
de que o que estão sempre em causa são pessoas. Por mais que estejamos a falar da entidade mais longínqua, ou que nos pareça mais longínqua, como, por exemplo, o Conselho da União Europeia, quem se senta lá são pessoas. Essas pessoas têm vidas, têm preocupações, têm como tem alguém que trabalha noutras áreas, que vive mais ligado à sua região ou à sua terra. Houve uma altura que se falava da contraposição entre somewheres e nowheres, não é? Para voltar aos anglicismos. E eu fui um bocadinho das duas coisas, quer dizer, vivi numa bolha europeia durante uns anos que se poderia qualificar como nowhere, não é? Mas não perdi a relação com essas minhas raízes e, portanto, cultivo-as e mantenho-as, acrescidas de umas que ganhei por afinidade, que são o lado da minha mulher, que é miquelense, e, portanto, passei a ser miquelense honorário, passei a ser açoriano honorário. Bem, o professor está mesmo dividido em muitos povos. Está um bocadinho por todo lado. Estou. E é um sítio que eu verdadeiramente tenho no coração, que durante muitos anos, em reuniões preparatórias dos conselhos, muitas vezes tinha amigos meus que me diziam: então, para ir de férias em Portugal. Eu perguntava: já foram aos Açores? E, portanto, fui um dos responsáveis para aumentar o número de turistas lá, coisa que a minha mulher não me perdoa, mas a verdade é que é de facto um sítio tão bonito. Um sítio, enfim, convém recordar que são novilhas, não é? Às vezes há aquela coisa de: os dos Açores, que engraçado, conheces a Maria? Não, são novilhas, não é assim que funciona. Mas é um sítio maravilhoso, com uma cultura também muito própria, e com tradições que se mantêm, e com uma vida e com um ritmo que eu gosto especialmente. Encontrei paralelismos entre Santarém e Ponta Delgada, por exemplo, cidades médias, com identidade. Isso acho interessante, mesmo para quando se vive no coração daquilo que é a política europeia. Faz-nos bem lembrar-nos de onde somos, de onde é que viemos. E porque às vezes as pessoas tornam-se mais papistas que o Papa, tornam-se mais europeias do que os europeus, esquecem-se do resto, abandonam a sua perspectiva, e eu quero acreditar que comigo isso não aconteceu. Foi a perceber um bocadinho melhor como é que as coisas funcionam, e isso também ajuda a depois explicar a quem está mais afastado que isto não é assim, não é esta instituição que é responsável por isso, é outra. Aliás, se seguiram a última campanha eleitoral, certos candidatos não são os candidatos. Eu acho que os candidatos fizeram o seu trabalho de casa. Agora, os jornalistas, há muitos jornalistas que têm dificuldade, por um lado, em discernir o que são temas eminentemente europeus e temas nacionais, isso por um lado, e por outro, têm dificuldade em perceber que cada vez mais a legislação que aplicamos à escala nacional provém das instituições europeias, e que, portanto, a distinção não é assim tão fácil de fazer. E isso requer algum estudo, requer algum trabalho e requer alguma atenção. E muitas vezes eu conheci belíssimos jornalistas sediados em Bruxelas, que muitas vezes se queixavam que eram as redações de cá que diziam: isso não interessa nada. Isso vai ser notícia em Portugal daqui a um ano, quando se puser a questão de se transpor ou não esta diretiva. E portanto, enquanto não fizermos um esforço de trazer para mais perto de nós a agenda europeia, por um lado, e ao mesmo tempo percebermos que só a influenciamos mais
se não esperarmos pelo resultado das coisas, mas pudermos intervir, sei lá, se somos empresários, se somos de uma associação de produtores, se somos de um sindicato, há assuntos que vão mexer com as nossas vidas que, se nós esperarmos pelo fim dos processos e não alertarmos quem decide a tempo, podemos ser prejudicados. Não é? Nós e as pessoas que dependem de nós, ou a economia, ou, enfim. Portanto, há toda uma série de assuntos que são vistos como uma coisa lá longe, quando na verdade vão-nos cair à porta. Exato, nos afeta diretamente. E há uma pena, porque a frase não é minha, é do Dr. Zé Ribeiro e Castro, e portanto eu normalmente costumo não ocultar as minhas fontes. Ele dizia muitas vezes que era importante ter presente que Bruxelas é uma capital da política portuguesa e que Lisboa é uma capital da política europeia, e que mais do que a periferia geográfica, o nosso problema com a União Europeia é um problema de periferia mental. Achamos que é uma coisa dos outros, que a Europa é uma coisa que está lá longe. Ora, nós ajudámos em grande medida a formatar a Europa tal como ela existe. Se lermos um poema que é bastante cru, não é uma exaltação sem críticas, mas é uma coisa mais crua, que é o poema da Malta das Naus, do António Gedeão. Ele diz que quem abriu as chaves do mundo fomos nós, não é? que outros chamaram seu. O poema é simultaneamente bonito e cru, tem os dois lados. Portanto, não doura a pílula, não diz que nós só fizemos coisas boas, mas também não faz ao contrário, que é de repente transformar a nossa história num somatório de coisas das quais só podemos autoflagelar-nos e passarmos a vida a pedir desculpa a toda a gente. Até porque essa cadeia de pedidos de desculpa nunca mais ia acabar. Não acaba. A história não se faz andando para trás como se fosse uma série de televisão, faz-se olhando para a frente, ou melhor, exato. E sobretudo quer dizer, mesmo aquela questão das reparações. Eu lembro-me sempre quando estava no Parlamento Europeu, houve uma altura que havia um deputado que eu gostava particularmente, Vasco Araça Moura, que era um intelectual, uma pessoa com uma profundidade muito grande e com um sentido de humor interessante, e pôs-se a questão da devolução pelos britânicos à Grécia dos feridos do Parthenon. E os franceses eram particularmente fervorosos em relação a isso. E ele escreveu uma carta ao Ministro dos Negócios Estrangeiros francês a apoiar a medida e a dizer apoiaremos na exata medida em que os franceses devolverem aquilo que nos pilharam no século XIX. Pois, e portanto íamos andar sempre sim, eram reparações atrás de reparações. Isso por um lado, e por outro, aquela ideia de que hoje que também é muito presente da ofensa, ou daqueles que são procuradores dos ofendidos, não é? Mais do que os ofendidos, há gente que se ofende pelos outros. Sim, tomou a dor dos outros, mas não é numa perspectiva de empatia, construtiva ou empática, é numa perspectiva confrontacional. E isso tem por base, em grande medida, uma confusão que muita gente faz entre poder e legitimidade, ou entre força e poder, achando que o poder é sempre ilegítimo e que, portanto, qualquer poder deve ser combatido. E isso depois passa do poder para as tradições, que são todas postas em causa. Não se pensa assim, isto dura há 500 anos, se calhar tem alguma razão de ser, se calhar há aqui qualquer coisa que me está a escapar, mas parece que temos que justificar a existência de tudo aquilo que fazemos e que fazemos há séculos, quando o ónus da prova devia estar do outro lado. O que é que nós ganhamos em acabar com isto? Não é? Eu sei que isto é uma visão mais marcadamente conservadora, mas eu não a escondo, mas acho que ela é importante. Acho que é importante pensarmos naquilo que somos enquanto comunidade
e aquelas partes dela que nós não deixámos cair. E por outro lado, nós temos enquanto nação, enquanto Estado, temos tido nos últimos séculos, sim, começou no século XIX talvez, mas as raízes talvez sejam mais fundas, mas temos um problema de rupturas sucessivas. Não temos conseguido fazer transições. Isso foi muito claro no século XX. Os espanhóis acho que aprenderam um bocadinho connosco e evitaram em parte aquilo que connosco aconteceu, que foi uma ruptura. Muito provavelmente ela teria que se dar dado o impasse em que vivíamos, mas podia ter sido feito de outra forma. Provavelmente, não é? Até há livros sobre isso, mas nunca saberemos, não é? Os exercícios de história contrafactual são interessantes e eu acho graça a esse exercício intelectual, mas a verdade é que a realidade portuguesa foi a da ruptura, e aquela coisa de nós somos um povo de brandos costumes. Nem tanto, aparentemente. Nos primeiros 20 anos da nossa história do século XX, matámos 2 chefes de Estado e um primeiro-ministro, não é? Assim como quem não quer a coisa. 21 anos, porque o António Gramsci foi em 2021, em 1921. E por isso, às vezes há uma espécie de caricaturas que adocicam a nossa vida coletiva e que quase que nos tranquilizam em relação a isso. Não, nós somos um brando de costumes. Isso cá nunca ia acontecer e tal. E também ninguém esperava o terremoto de 1755. É claro que aí foi um problema de outra natureza. Sim. Mas obriga-nos a repensar este tempo em que estamos muito atomizados, em que estamos sempre a olhar para os telefones, em que não conhecemos o vizinho da frente, em que gritamos uns para os outros nas redes sociais e discutimos muito pouco os temas de uma forma mais aprofundada, em que damos tanto valor a quem passou a vida a estudar um assunto, àquela pessoa que tem uma opinião, um palpite sobre o tema, não é? Como aquela caricatura que o Ricardo Aruz tem do gajo da Alfama, não é? Do palito, e que fala de mísseis com um general e com um especialista em geopolítica a dizer umas coisas. O gajo da Alfama é o oposto do que aqui se tenta fazer, que é discutir com profundidade e com conhecimento de causa, procurando trazer o lastro de uma civilização como a civilização ocidental para cima da mesa e para o debate, e não ter vergonha dela, nem achar que ela é a causa de todos os males do mundo. Pelo contrário, perceber que em grande medida o mundo quis reconfigurar-se com base na imagem que essa civilização procurou dar de si própria, com todos os seus defeitos, com todos os seus crimes, com todos os seus erros, com todas as suas falhas. Mas, por exemplo, quando o muro caiu para o lado de lá, não foi para o lado de cá. As pessoas não queriam fugir de Berlim Ocidental para Berlim Oriental. Portanto, temos que estar muito atentos às tentativas de cercearem a nossa liberdade de expressão. Há aquele livro que eu recomendo a leitura e que, infelizmente para alguns, imponho em história contemporânea, que é o Fahrenheit 451. E para o livro, tenho ideia que já o li. Já, pois. Eu ouço outra coisa. Exato. É capaz. Exato. E porquê é que eu recomendo? Porque ele tem lá, aquilo foi escrito nos anos 50, tem lá coisas que são absolutamente atuais. O peso, a alienação que a mulher do Montag tem, por exemplo, com os ecrãs, que não são mais do que as redes sociais de hoje em dia. As seashells que ela tem nos ouvidos, ou seja, os auriculares que a impedem de contactar com o mundo. Nós todos hoje em dia temos a nossa banda sonora. Antigamente a música era um fenómeno coletivo em que as pessoas aproveitavam para ouvir, para dançar,
hoje em dia cada um tem a sua banda sonora. Não acho nada mal, mas a verdade é que não estamos nem a ver, nem a ouvir, nem a ler as mesmas coisas. E, portanto, torna-se mais difícil haver maior coesão social. E pelo contrário, estamos, se calhar, ligados a redes que são transnacionais, que têm... não estou com isto a fazer nenhuma crítica. Eu tive uma irmã, eu vivi na Bélgica, tive um irmão a viver na Roménia e voltou para lá, tive uma irmã a viver na Colômbia e dava-nos imenso jeito de falar por WhatsApp todos os dias. Portanto, não há aqui nenhuma crítica à tecnologia, mas o que há é uma crítica à falta de proximidade e falta de empatia que os nossos ativismos de sofá e as nossas grandes causas às vezes nos fazem esquecer daquele que está mais próximo, não é? Daquele que mais, se calhar, mais precisa, daquele porque passamos todos os dias e não ligamos. Existe aquela história do homem que trabalhava num supermercado e todas as noites dizia boa noite ao segurança. Acho que já devem ter ouvido, ou não? Surpreende-nos sempre com boas e... Não, ele dizia boa noite todas as noites ao segurança. E há um dia em que ele vai à câmara frigorífica fazer uma contagem de estoque, não sei de quê, e a câmara frigorífica fecha-se, tranca. E ele fica lá dentro. E vai arrefecendo e começa a ficar em risco de hipotermia. Pensa, pronto, eu vou morrer, não há nada a fazer porque a esta hora o supermercado está praticamente vazio, ninguém vem aqui. E de repente a porta abre-se e era o segurança. E o outro a tremer diz, mas como é que se lembrou de mim? Diz, porque é o único que me diz boa noite quando sai. E desta vez eu não o vi sair. E portanto eu sabia que estava cá dentro, andei à sua procura, não o vi e tive a certeza que havia um problema. Portanto, o Papa Francisco dizia que obrigado, se faz favor, e desculpe, eram coisas que para além de elementares faziam falta nos tempos que correm. E eu acho que qualquer crença, qualquer fé, qualquer visão do mundo não pode dispensar estas palavras. E hoje em dia passamos muito sem elas. Sobretudo, desculpe, que é das mais difíceis. E às vezes esquecemos de ser gratos àqueles que nos ajudam mas sobretudo isto leva a que sejamos ilhas no meio da multidão, não é? Temos a nossa música, temos os nossos livros, temos os nossos contactos que estão por todo lado, mas não nos cruzamos, não nos tocamos. Para quem é cristão, uma das coisas que é mais comovente é o toque que Jesus tem nas pessoas que cura, não é? Ele, a maior parte das vezes, não diz só estás curado, não é? Não, o cego ele faz uma pasta com a saliva e toca nos olhos do cego e o cego é curado. Há uma mulher que tem um problema e que lhe toca o manto e ele diz quem me tocou. E a nós falta, eu acho que enquanto sociedade nos falta esse toque, essa proximidade, essa vontade de estar mais junto do outro, mesmo quando o outro não é o mais cómodo, mesmo quando o outro não pensa como nós, mesmo quando o outro não corresponde aos estereótipos que nós mais gostamos. Mas se só ficarmos no nosso cantinho, vamos caminhar para uma pulverização que vai abandonar aquilo que tínhamos em comum, por um lado. As tradições vão ser mais difíceis de manter, a vida em comunidade, e eu devo-vos o exemplo há bocado da minha microcomunidade das boleias, que entretanto depois se transmuta noutras coisas. Há poucos dias, eu por acaso não fui, mas foram todos pais e filhos a um concerto ali ao pé de casa, e portanto já a coisa já funciona para outras coisas, e isso é acima de tudo bonito. Sim, não, e faz-nos falta, porque o tecido social não existe se nós não o tecermos, não é? Quer dizer, não podemos fazer de conta que
que as coisas que nos são impostas de cima para baixo e que nós não temos nada a ver com isso. Este é um micro-exemplo de uma comunidade de gente que se juntou em redor dos seus filhos e que hoje em dia faz outras coisas em comum, ajuda-se em... Alguém tem o livro não sei quê, ou alguém tem bilhetes para outra coisa qualquer, e que são coisas tão aparentemente inócuas, não é? Mas que na cidade grande, sobretudo, fazem falta. As pessoas deixam de ser indivíduos e passam a ser pessoas outra vez. Porque já não é o vizinho, é o Carlos. Deixa de ser... Uma coisa que eu admiro, por exemplo, na sociedade americana, que tem defeitos, claro que tem, mas é aquele hábito que eles têm de quando há um vizinho novo no bairro, vão e levam qualquer coisa, sim, seja uma tarte, seja uma lasanha, seja uma pizza, seja um doce, seja uma coisa qualquer, de dar as boas-vindas a quem chega. Nós há muita gente que só conhecemos no pior sítio do mundo, que provavelmente é uma pré-figuração do inferno, que são as assembleias de condomínio. Quer dizer, e isso é sinal de que como a maionese estamos a deslaçar. Se não fizermos as coisas de uma forma que, por um lado, perceba que somos pessoas com destinos e com feitios e com visões do mundo diferentes, mas que temos que conviver, e conviver é isso mesmo, é viver com. E nós muitas vezes vivemos ao lado de, não vivemos com, quer dizer, ao lado de não é naquele sentido matrimonial da coisa, eu vivo ao lado desta pessoa, não, eu estou a falar de viver, exatamente, é alguém que vive nas minhas imediações, mas nem sequer vive nas minhas circunstâncias, e isso é muito preocupante na medida em que nos torna estranhos, não é? A quantidade de casos, por exemplo, houve uma vaga de calor há muitos anos em Paris, a quantidade de casos de pessoas mais velhas que morreram abandonadas, e não só abandonadas, gente a quem foi avisado, atenção, a sua mãe, ou o seu pai, ou o seu tio, ou o seu avô morreram, por favor venham reclamar o corpo e venham tratar do enterro da pessoa em causa, e que as autoridades receberam a resposta do lado de lá, agora não podemos porque estamos em férias. É uma coisa que nos repugna, mas que aconteceu. E acontecerá cada vez mais, não é? Nós estamos se calhar muito preocupados com a fase produtiva da nossa vida, e depois parece que as pessoas, quando deixam de ter uma função produtiva, ou deixam de ter função ponto. Quando, por exemplo, em África, a figura do mais velho é uma coisa muito mais respeitada, muitíssimo mais respeitada, muitíssimo mais venerada. Há um dito africano que é mais ou menos isto: cada vez que morre um mais velho há uma biblioteca que arde. E nós temos a visão contrária, nós temos o culto da juventude eterna. Somos uns Peter Pans, transformámos-nos de repente em Peter Pans. Queremos ser, não sei se repararam, se calhar não, porque ainda não chegaram à minha idade, mas há não sei quantas pessoas que dizem os 40 são os novos 20. Não são nada. Os 40 são os 40, não são os novos 20, nem os novos... São o que são, com as circunstâncias que temos, com a esperança de vida que temos. Mas não existe isso de ser os novos, o que quer que seja. E pelo contrário, há uma espécie de infantilização coletiva, não é? Como se o mundo fosse um grande jogo de PlayStation, em que somos cada vez menos responsáveis uns pelos outros. Eu falo contra mim, quer dizer, não estou a dizer isto do plano de alguém que tem uma vida exemplar nesse aspecto, não tenho. Há pessoas
que eu de vez em quando me cruzo no meu prédio e não faço ideia quem são, e não fui levar a tarde, portanto não é contra mim falo, mas a verdade é que é preciso procurar formas de nos relacionarmos outra vez. Isto já não tem que ver se calhar com o IEP enquanto instituição de ensino no sentido formal, mas tem que ver com o IEP enquanto instituição no sentido social. Este é um sítio onde nós nos relacionamos. Esta sala onde nós estamos é a sala onde vimos conviver professores e alunos, onde vimos ler revistas, onde são apresentados livros, são feitas conferências, tem o nome de uma das figuras mais importantes da nossa história, que nós não enjeitamos, nem da qual temos vergonha, nem das partes boas, nem das partes más. Não fazemos de conta que fomos uns anjos que se passearam pelo mundo, mas também não achamos que fomos uma encarnação do mal, nem um diabo na terra. Sabemos a importância que temos enquanto lugar de encontro de culturas, enquanto lugar de junção e de proximidade de pontos do globo que estão afastados. Quer dizer, quando ganha, já disse isso numa aula, quando um clube português ganha o campeonato, há gente a manifestar-se em Dili ou em Luanda, quer dizer, isto não tem nada de colonial, tem a ver com uma comunidade de afetos que vai muito para lá da política. Porque é que é tão difícil avaliar o investimento entre as economias lusófonas? Porque muita gente tem duplas nacionalidades. E portanto é difícil perceber se as empresas são portuguesas ou moçambicanas ou angolanas, e essa é uma parte da nossa história que acabou politicamente em 1975, 74, 75, mas que não acabou nem efetivamente, nem gastronomicamente, nem culturalmente, no sentido amplo, e se quisermos fatiar isto, nem literariamente, nem gastronomicamente, nem... Portanto, nós temos uma riqueza enorme à nossa disposição, e a vossa geração tem uma missão interessante, que é a de manterem laços de uma coisa que já não conheceram. O mundo era outra coisa, Portugal era maior no seu sentido político, a extensão, mas hoje em dia, de uma forma mais paritária, nós temos um interesse comum, que é o de nos conhecermos bem uns aos outros. Se nós não conhecermos bem a história do Brasil, se nós não conhecermos bem a história de Moçambique, se nós não conhecermos melhor as pessoas de Moçambique, de Angola, da Guiné, de São Tomé, de Timor, isto não tem nada de neocolonial, tem a ver com simplesmente percebermos que nós interagimos uns com os outros. As nossas vidas e as nossas histórias não são separáveis por mandato político. Quer dizer, e é natural que os territórios divirjam e que haja, por exemplo, um pai que se declara independente de um filho, ou um filho que se declara independente de um pai, peço desculpa, como no caso de Dom Pedro e de Dom João VI. Isso aconteceu, apesar de ser um facto relativamente inédito na história, mas isso não significa que não haja coisas que sejam ainda hoje comuns. E a vossa geração, que é mais europeizada, porque o espaço cultural que vos abre as fronteiras naturalmente é esse, não é? Podem circular por ele de uma forma livre, podem estar hoje aqui, amanhã em Tallinn, não é a mesma coisa, têm que pedir vistos para ir a outros sítios, mas a vossa geração deveria cultivar um maior conhecimento e admitir ser criticada por aquilo que nós fizemos ou não fizemos, mas há um interesse comum em conhecermos e em fazermos coisas juntos. Há projetos musicais interessantíssimos, por exemplo, entre gente de várias zonas da lusofonia. Quem diz musicais diz literários,
há muita coisa que se pode fazer, ainda por cima com a desmaterialização e com o lado bom dessa desmaterialização e a facilidade das comunicações. Acho que temos muita possibilidade de construir projetos em comum. E isso é uma coisa que aqui também fazemos. Temos relações com universidades africanas de língua portuguesa e com universidades brasileiras. E é uma área que eu julgo que será uma das áreas de maior futuro, porque não nos compreendemos bem uns aos outros sem conhecermos esses outros que também fazem parte de nós, não é? É uma coisa um bocadinho... é uma complementaridade de quem se separou, mas ao mesmo tempo permanece unido por uma série de vínculos. E há de permanecer até que morra a última pessoa que tem carinho por uma dessas comunidades. Claro, não, e mesmo que não tenhamos uma relação direta, nós, por exemplo, eu já não tive, eu nasci em 75. Exato. Mas o meu pai combateu em Angola, o meu sogro também, tem histórias que o ligam a esses sítios, tem amigos que viveram lá, tem gente que não só viveu lá, como várias gerações de pessoas que viveram lá e que voltaram e que trouxeram consigo imensas coisas do ponto de vista da maneira de ver o mundo, da maneira de entender os grandes espaços, que aqui não era tão óbvia, de uma maior liberdade até de expressão que havia em algumas zonas face ao que se vivia durante o Estado Novo. Mas hoje em dia a questão não se põe assim, não vale a pena pensarmos em reedições da história. Tem é que se editar um modelo de relacionamento que nos faça convergir. Eu, por exemplo, faço parte de uma federação dos advogados de língua portuguesa, que é observadora da CPLP. Valia a pena pensar em formas de articulação entre os alunos, sei lá, de Ciência Política, Relações Internacionais, de países lusófonos. Porque não criar um congresso de estudantes, não sei se existe, até pode ser que já exista, Estamos a estudantes de estudantes lusófonos, porque não pensar em projetos à volta de personalidades da lusofonia que mereçam ser estudadas noutros países. Por exemplo, lembrei-me agora de por acaso, Joaquim Nabuco, que é uma das figuras do fim do Império brasileiro. É um conservador, liberal, monárquico, anti-esclavagista. Não, é curioso porque no caso brasileiro a monarquia cai precisamente por ser anti-esclavagista, porque os potentados do café e daquelas grandes fazendas precisavam de trabalho escravo, e quando há a assinatura da Lei Áurea pela Princesa Isabel, há uma passagem dessa gente que apoiava o Imperador Dom Pedro II para o campo republicano por causa da opção. Já tinha havido a lei do ventre livre, ou seja, os filhos de escravos nasciam livres, enfim. Mas, portanto, aquelas divisões muito dogmáticas que nós fazemos e associamos logo este regime a esta consequência, no caso do Brasil foi ao contrário. E o Joaquim Nabuco, por exemplo, é uma figura interessantíssima de estudar, e ele acabou por ser diplomata ainda da República Brasileira, dos Estados Unidos do Brasil. Portanto, tem uma vida pública e política que pouca gente conhecerá em Portugal, mas que se calhar valia a pena dedicar-lhe algum tempo. Assim como do lado brasileiro, se calhar deveriam olhar mais para alguns políticos e intelectuais portugueses e tentar estabelecer também paralelismos ou procurar algum tipo de proximidade. Somos próximos. Houve um livro muito interessante coordenado pelo professor Rui Ramos, e eu confesso que não me lembro agora dos coordenadores brasileiros, sobre
a monarquia dos Braganças em Portugal e no Brasil, que no fundo é uma tentativa de fazer mais ou menos uma história comparativa entre dois regimes que decorrem da mesma família, da mesma opção liberal, quer num lado, quer no outro do Atlântico, e perceber as vicissitudes de cada um, mas também as proximidades de cada um. Porque nós chegámos a ter um Reino Unido, não é? O Brasil, houve uma grande polémica sobre os símbolos nacionais e aquela tentativa de simplificar que no meu entender não foi bem sucedida, porque retirou tudo o que era intrinsecamente português ao símbolo nacional, porque se repararem as cores são relativamente politizadas. O verde e o encarnado tem uma conotação histórica concreta, aquela bola que representa a esfera armilar apareceu antes da bandeira da República apenas uma vez nas bandeiras portuguesas e aparece na bandeira do Reino Unido, de Portugal, Brasil e Algarves, e representava o Brasil. Portanto, a sua aposição na nova bandeira já não visa representar o Brasil, visa representar a aposta colonial da Primeira República. Mas, portanto, o elemento mais essencial da nossa identidade gráfica, se quisermos, ou simbólica, é o escudo e as quinas, não é? Que lá estão no meio, os castelos, e essa parte foi completamente apagada, com vários argumentos, incluindo da sustentabilidade, que eu nunca percebi, porque é que tirar as quinas e os castelos torna um símbolo mais sustentável. Mas houve uma vaga de irritação coletiva que, se usada para o bem, até pode não ser uma coisa má. Quer dizer, as pessoas perceberem que há assuntos que são demasiadamente importantes para serem... Uma coisa é uma simplificação gráfica, outra coisa é quase serem caricaturáveis. E a mim o que me fez impressão naquele caso concreto, e atenção, estamos a falar de um designer que tem coisas ótimas, a nova marca do Porto enquanto cidade foi ele que a fez e é muito boa, que é Porto Ponto. Já falaram nisso na televisão, já não me lembro quem foi, e eu reconheço que não estamos a falar de alguém que não pensou naquilo que fez. Eu acho é que os argumentos empregues e o resultado final não mostram aquilo que somos, e nós temos um bocadinho a tentação de destruir para fazer de novo, e devíamos combater isso, e devíamos perceber que se calhar grande parte das nações pelo mundo olhariam para coisas que nós tomamos como meras ruínas que não interessam para nada, como coisas que valham a pena defender. Estamos a falar de património edificado, estamos a falar de práticas culturais, estamos a falar de costumes, de usos, de músicas, de cantares. Foi feita há pouco tempo não, já há uns anos, uma recolha de cantares antigos por pessoas idosas, e que eu estou convencido que se não fosse essa recolha teríamos perdido muita coisa que não voltaríamos a recuperar, não é? E portanto não temos que viver no passado, mas temos que perceber o bom que é termos um passado tão rico e que pode ser tão bem posto ao serviço do futuro. E essa ideia de que não temos que separar as coisas, pelo contrário, temos que entender que somos parte de um caminho coletivo. É como se fôssemos vagas do mesmo mar, não é? Cada geração vai... isso traz-nos coisas muito boas, e que eu não gostaria de ver perdidas em nome da massificação, da McDonaldização do mundo, em que nós somos só consumidores de coisas que nos apresentam dessa forma, não é? E eu digo isso quer do ponto de vista alimentar, quer do ponto de vista cultural, quer do ponto de vista político, quer do ponto de vista sociológico. Devemos ter espaço para sermos nós, até porque uma das características que nós mais temos é de sermos muito abertos aos outros, e isso é uma coisa que nos devia honrar, apesar de todas as coisas más que nos possam apontar na história.
há na maneira de ser portuguesa uma curiosidade face ao outro e uma abertura face ao outro que nos caracteriza e que não devíamos perder, porque ela faz parte da nossa maneira de ser. É uma identidade aberta a outras entidades e que se fortalece e que ganha com as outras identidades. E nós aqui, como temos também estudantes de vários pontos do mundo, isso ajuda a reforçar isso mesmo, a nossa abertura, a nossa capacidade de acolher e ao mesmo tempo a nossa capacidade de mostrar o bom que temos e também de acolher o bom que os outros têm para nos dar. Tudo isso faz com que sejamos aquilo que somos enquanto portugueses, mas também que aqui no nosso microclima, na nossa casa, porque o IEP para mim é como se fosse a minha segunda casa, faz com que esse humanismo ou esse personalismo e esse rigor andem de mãos dadas e façam de nós todos gente tendencialmente melhor. E o que eu desejaria é que no dia em que eu deixe de dar aulas haja mais gente a substituir-me e haja mais gente a ter este entendimento que eu acho que é comungado por quem cá está neste momento e que segue uma linha, segue um caminho, mas não segue um ditame, não segue uma regra, nem segue uma criação a régua e esquadro. Fomos acontecendo, fomos nos formando, fomos nos criando, fomos criando as nossas tradições, a nossa maneira de ser enquanto instituição, e acho que ela hoje em dia está muito consolidada. Vale a pena lembrar quem fundou este instituto, o professor João Carlos Espada, que lhe deu um cunho muito próprio e que pôs ao serviço do instituto muitos dos seus contactos internacionais, mas também saudar a professora Mónica Dias, que tem a função hoje em dia de dar continuidade a esta construção, sem que isso signifique, por um lado, apagar o que está para trás, ou por outro, simplesmente replicar. Há um esforço de reinvenção e de inovar sem cortar com o que está atrás de nós, que faz com que tudo seja melhor. Quer dizer, não mudar por mudar, não destruir por destruir, mudar o que é necessário. Isto é um bocadinho barquiano, não é? Se não está estragado, não consertes. E essa visão, eu acho que é uma visão centrada no aluno e centrada na aprendizagem e na visão do homem que está subjacente à sociedade ocidental, que nos norteia aqui, estando abertos a outras formas de pensamento, estando atentos às ameaças a que hoje estamos sujeitos, e no fim percebendo que somos todos pessoas, todos temos família, todos temos história, todos temos caminho e todos temos futuro. Portanto, estamos cá para contribuir para o futuro uns dos outros. Ok. Muito obrigado, professor. Acho que terminou em chave de ouro, professor. Muito obrigado por ter aceito o convite. Eu é que agradeço. Eu tenho alguma dificuldade em ser breve e por isso desculpem se falei demais. Não. E por mim ficávamos aqui a falar. Ficávamos a tarde toda. Um episódio de 3 horas já. Mas muito obrigado. Uma nota de gratidão e, como dizia, é realmente muito importante o desculpa e o obrigado. E eu acho que neste caso é mesmo um obrigado. Pelo seu contributo. Eu é que agradeço. E desejo-vos a maior sorte enquanto alunos. Sabem que a sorte aqui se constrói com trabalho. Mas para além disso, acho que o vosso projeto é muito interessante, porque às vezes nos falta um bocadinho de autocrítica, parar para pensar, e com certeza que há muitas coisas a melhorar, e com certeza que haverá falhas. Não estou a descrever uma sociedade de anjos, mas
mas acho que também é bom recordar aquilo que temos de melhor e se calhar este vosso projeto ainda pode dar origem a uma publicação, o IEP visto por si próprio, ou o IEP analisado por quem cá está. Podem. São ideias. Eu acho que sim. Acho que há muita coisa que podem. Já está organizado para o prefácio, então. Ou para o pós-fácil, ou para. Ou para o que inventarem. Sim. Eu posso fazer um desenho. Muito obrigado. Está bem, muito obrigado. Obrigadíssimo. Obrigado lá em casa a quem viu e a quem verá os próximos. Desta vez um bocadinho mais longo do que o habitual. Um piloto. Muito obrigado e até à próxima. Obrigado eu pela paciência, desculpem por ter sido mais do que o piloto. Obrigado. Muito obrigado.